Eu acordo de manhã com tesão. Eu acordo de manhã com tesão. Eu acordo... Bom dia! Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Olha como é bom ganhar. Já chega deixando o like, se inscrevendo, compartilhando para o atual 10º colocado da Série A e para o Canto Rubro Negro. Aperte no gostei, aperte no inscrever-se, meus amigos. Zona Mista, a gente tem muito o que falar. Kaká gastando onda, resenhando no Instagram. Muito boa a resenha, inclusive. Já vou colocar aqui, tá? Já aperta no gostei, manda pra galera, compartilha. Olha como... tudo fica mais leve quando Vitória vence. Kaká postou isso aqui, ó. Pensou que ia tomar cartão, né? Pois é, rapaz. O mundo das apostas comentou esse story e comentou o fato de Kaká não ter tomado cartão. Kaká que jogará contra o Corinthians, já que o próprio Kaká confirmou, não só em entrevista ao Canto Rubro Negro, ele já havia falado em outros veículos. Tá aí, ó. Bom, muito feliz, né, pelo gol. Podia ser contra qualquer equipe. O gol, ainda mais ajudando a equipe aí com a vitória, então é muito feliz. É que seja o primeiro de muitos aí. E agora é descansar aí próximo jogo e o Coringão aí tá em campo. Kaká, você vai jogar contra o Corinthians? Vitória, então, pagará. Pagará é muito forte, né? Devo, não nego. Pago quando puder ou quando você me acionar na CNRD. Vai botar pra jogar. Vamos falar a verdade aqui? Falei na transmissão e vou repetir. Depois do Vitória colocar Thiago Couto contra o Sport, só ter pago a multa recentemente. Depois do Vitória ter colocado Eric contra o São Paulo e ter colocado a multa dentro da negociação de compra. E depois do Vitória ter colocado Lucas Alta. Na verdade, Lucas Alta foi o primeiro, né? E depois ter resolvido toda a situação posteriormente com aquela compra que estaria valendo se o atleta não tivesse uma proposta de fora. Eu acho que no Vitória esse negócio de não jogar por contrato acabou. Eu acho que o Vitória sempre vai dar um jeito. E a gente sabe que Kaká tem uma quantidade mínima de jogos, acho que 60% dos jogos, se não me engano, ou 70%. E ele vai ser comprado no final do ano. Então, pra mim, o Vitória já pode colocar essa multa de jogar contra o Corinthians como uma entrada. Porque Kaká vai ser comprado, vamos falar a verdade? Do jeito que tá, Kaká vai ser comprado, ele vai bater a meta, vai ser a obrigação do Vitória. E aí o Vitória já vai pegar essa multa, vai ver se o Corinthians tá devendo alguma coisa pro Vitória, é bem capaz de estar. Então, o Vitória vai botar Kaká em campo, não me surpreende absolutamente nada. Aqui neste vídeo tem coletiva de Jair Ventura, desculpa que eu vou reagir. Tem zona mista, já chega apertando no gostei, já chega deixando o like. Vamos colocar aqui a tal da tabela, meus amigos, porque hoje, depois de muito tempo, o torcedor do Vitória... Falando muito sério aqui com vocês, e claro, uma coisa boa, tá? Falando pensamento positivo, é um pensamento positivo, uma coisa boa. O torcedor do Vitória hoje vai olhar mais pra cima na tabela do que pra baixo. Porque a gente tá em 10º e o único time que pode passar o Vitória é o Botafogo. Se o Botafogo ganha do Curitiba, beleza, o Botafogo vai pra 15 e o Vitória fica em 11º. De resto, todos os outros jogos são... é bom o Cap não ganhar da Chape... pra não abrir tanta distância. Pô, é interessante o Corinthians não ganhar do Palmeiras pra não encostar no Vitória. Pô, é interessante o Cruzeiro não ganhar pra não chegar em 10 pontos. Ou o RB Bragantino, que está logo aqui, ó, não sair dos 14 pontos. Então, vejam só, vencendo o São Paulo, o Vitória só pode ser ultrapassado pelo Botafogo. E a gente vai acompanhar a rodada. Primeiro, tranquilo. E além disso, você vai escolher o que é que você quer fazer, quem é que você quer secar. Afinal de contas, a gente sabe que o jogo do Cap contra a Chape é 11 da manhã, vou estar dormindo, são 2 da manhã, tô gravando isso aqui. Depois a gente vai ter 4 da tarde, apenas Botafogo e Curitiba, então dá pra assistir o jogo tranquilo. 18 horas tem Flu e Flamengo, e aí de fato tem 18h30, Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro e RB. Como é bom, né? O campeonato tranquilo. E vamos falar a verdade, meus amigos. A exceção da nossa agonia, das nossas cobranças, a exceção de tudo que a gente fala aqui no canto com relação ao elenco, o fato é que o Vitória ainda, espero que continue assim, né? Tá? O Vitória nunca chegou na agonia de fato. Tem que ganhar o Galo, porque senão pode entrar na agonia, ganhou. Tem que ganhar o Mirassol, senão pode entrar na agonia, ganhou. Tem que ganhar São Paulo, porque senão pode ser porteiro da zona, ganhou. Então, o Vitória não está se permitindo entrar na agonia, tenho que ser justo aqui, tá? Com todos os problemas dentro de fora de casa e com um barradão muito forte, o Vitória não se permitiu entrar na agonia em momento algum no campeonato. Primeira rodada é contra o Remo, jogo direto, confronto direto, ganhou. Então, a real é que a exceção da nossa agonia, do nosso, não vou dizer desespero, mas da nossa ansiedade que é justificada pelos últimos anos e pelo campeonato ter começado muito próximo ao outro que acabou,
A verdade, galera, é que o Vitória, em momento algum, esteve, por exemplo, vamos falar a verdade, em momento algum o Vitória esteve, por exemplo, na situação do Corinthians. Claro, a gente imagina que o Corinthians não vai ficar ali, mas o Corinthians é o porteiro da zona. Em momento algum, o Vitória esteve na situação do Botafogo até o Botafogo se recuperar. Em momento algum, o Vitória esteve na situação do Santos, que está um pouco mais pra cima. Mas a verdade é que nós estamos sim conseguindo fazer um campeonato que a gente imaginava. Aproveitamento ali próximo de 50%, são 14 pontos em 30 disputados, quase 50%, e com um jogo a menos, se a gente ganha esse jogo a menos, a gente iria para 17 pontos em 33 disputados, e aí a gente estaria um pouco já acima do aproveitamento de 50%, mas até aqui é um campeonato de meio de tabela, desculpa, que é tudo que a gente queria. Vamos ver a zona mista? Vinícius filmou a zona mista, mais uma vez peço para você, não esquece não de apertar no gostei, de mandar pra galera, compartilhar, seu apoio aqui de graça é fundamental, e como é bom, velho, quando a Vitória ganha, é tudo mais leve, tudo mais tranquilo, meu Deus do céu, que coisa boa. Como é bom passar um domingo em paz. Lembrando que você pode entrar em contato com a Clínica Jorge Rezende. Jorge Rezende, clínica de imagem, QR Code daqui, ó. Você pode seguir a Clínica Jorge Rezende, desculpa, no Instagram, na Saúde no Jogo. Cada detalhe faz a diferença. Escaneie o QR Code, fica no Centro Médico do Hospital da Bahia. Entre em contato para fazer ultrassom, para obviamente ter serviços de ginecologia, urologia, endocrinologia. Um abraço para Jorge e para Paulo, que são parceiros aqui do Canto Rubro-Negro. E se neste domingão você quer conferir também o site deles, aproveite e confira o site deles, tá? Tamo junto, galera. Um abraço, obrigado pela confiança no Canto Rubro-Negro. Zona Mista, Baralhas falando na tela. Lembrar também os jogos fora de casa, né? Tá perto da torcida, tá com o apoio da família, como você citou aí pro colega, enfim. Qual o peso que isso traz pra vocês e pra levar aí pra adiante? Como eu disse, né? Barradão é a nossa casa, a nossa atmosfera, a torcida joga junto o tempo todo, então temos que aproveitar o máximo disso e temos que vencer dentro de casa. Torcedor quer isso, nós queremos isso, então quando a gente está no Barradão, temos que fazer o nosso melhor. E fora também, tenho certeza que estamos trabalhando para buscar a vitória fora de casa também. Baralhas, qual foi importante vencer o segundo colocado, né? Sabemos que o São Paulo vinha de uma sequência muito positiva e o Vitória venceu o segundo colocado. Por mídia renovável com o Baralhas hoje por mais 5 anos. Qual é o recado que você manda para a torcida, essa nação, diante desse resultado contra o São Paulo? Sim, é uma vitória muito importante. Sabemos da dificuldade que ia ser, né? De enfrentar o São Paulo, o segundo colocado. Uma equipe muito qualificada. Isso mostra, né, a união do nosso elenco com a torcida, né? Então, a equipe toda está de parabéns, a torcida toda está de parabéns pelo que fizemos e vamos por mais. Valeu, gente! Ele saiu por causa da chuva. Barriou. Kaiser! Quero saber qual é o recado que o time passa para o campeonato em si e também para essa torcida. Hoje eu acho que a gente fez um grande jogo, né? Apesar da gente ter tido alguns deslizes ali no primeiro tempo ainda. Primeiro tempo foi bom não, apesar da gente ter sido eficiente na bola parada. E que bom que foi eficiente na bola parada. Mas eu acho que valeu a entrega de todo mundo. O torcedor sabe o quanto que eles são importantes para nós dentro de casa. Agora a gente também focar nesses 2 jogos que tem dentro de casa para dar uma sequência boa fora de casa também. Eu acho que a gente merece e a gente vai conseguir fazer bons jogos fora de casa também. Vitória contra o vice-líder. E quando o ataque passa em branco, a defesa vai lá e resolve, né? Como é que você vê essa atuação, essa ajuda aí da defesa lá no ataque, você como um dos artilheiros do Vitória na temporada? É importante, né? Eu acho que o ano passado a gente também teve esses momentos, quando no ataque não fazia, o pessoal lá da zaga também nos ajudava com gols e disposição também, né? Acho que o nosso time tá cascudo, tá legal, tá criando uma força boa para dar sequência no campeonato aí, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Essa é titular contra o Corinthians ou o René é o titular? Comente aí, tá? Kaká a gente já viu, né? Falando que vai jogar. E agora Ramon, que eu não botei, inclusive, na transmissão, falando na entrevista. Não botei na transmissão, porque a gente acabou antes de Vinícius conseguir enviar. Evidentemente não é culpa de Vinícius. Mas vamos colocar agora Zona Mista com o Ramon. Ramon, a comunicação tá boa, né? Baralhas disse que escutou. Baralhas! E aí ele passou a bola pra você. Ele devolveu a assistência que eu tinha dado pra ele no clássico. Eu acho que isso aí é muito importante. No treino a gente tá sempre conversando, não só ele, mas o Martins também, o Zé. E eu acho que é tudo em prol do grupo, do Vitória. Quem tiver melhor. O lateral comprado, Ramon, por 4,8 milhões, fez uma partidaça. O companheiro vai passar.
Não só pelo gol. Bola pro outro fazer o gol e todos vão comemorar. Porque ganha um, ganha todo mundo, perde um, perde todo mundo. O espírito é esse, o pensamento é esse. Eu acho que isso é o mais importante. Pontuar, ganhar jogos. E se Deus quiser, no final do ano, tá comemorando grandes conquistas. Agora é o lateral dos gols bonitos, porque você faz um golaço no Bavi e hoje também foi um golaço. É o lateral dos gols bonitos. Feliz por mais um gol. Fazer gol é sempre bom. É um PH, velho. Dar assistência, está ajudando, seja marcando, entendeu? Mais um jogo com baliza zero. Acho que isso é muito importante. A comunicação que começa da linha de 4 e passa para os atletas da frente. Acho que isso é muito importante. Muito feliz com mais um gol. Seja o segundo de muitos e aqui no Barradão que seja o primeiro de muitos. Ramon, só pra gente encerrar aqui, naquele momento ali do gol, né, só pra descontrair, quando você comemorou o gol, também lembrou do Pix? Agora eu vou receber o Pix. Ele já me olhou, eu falei, eu vou pagar o Pix. O Jair falou na hora também, eu vou te fazer o Pix. Eu não vi a coletiva ainda, mas eu imagino que tem algo que alguém prometeu o Pix pra ele por ter feito o gol. Mas muito feliz por ele comemorar ali com o Osvaldo ali, que hoje é aniversário dele, entendeu? Então acho que isso é muito importante. É um cara que é referência dentro do clube, dentro do grupo. Muito experiente e todos os dias passa um pouco dessa experiência dele pra gente. Acho que isso é muito importante. Como eu disse, o grupo é bem unido, é sempre brincadeira sadia, se cobrando. E aí quando faz o gol, todo mundo comemora junto e esse é o espírito. Boa zona mista, mais uma vez, Vinícius na zona mista aqui pelo canto rubro-negro. E agora eu vou reagir à coletiva de Jair Ventura, não antes de mandar um abraço pra galera da Global. Cadê Carlos, cadê Tássio? Tamo junto, galera, um abraço. Você que quer pagar menos do plano e não apenas isso, ter todo o acompanhamento, saber quando vai ter reajuste, toda a situação que você precisar, tá? É serviço completo do seu plano de saúde. Pode ser na Global Corretora, entre em contato 719-8520-8405 e 719-9224-1694. Léo, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu quero um acompanhamento médico. Tom Jefferson, medicina esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Tom é torcedor do Vitória, tá feliz também. 719-9600-9988. Um abraço pra Tom, meu irmão, tamo junto. Voltei pro acompanhamento. Passou Viagens. Vini também é torcedor do Vitória. Antiga B2Fly, transformando destinos em memórias. @Passou Viagens nesse domingão. Você que quer viajar, aproveita que o Vitória ganhou, tá todo mundo de boa. Entre em contato com a Passur, fale com ele para que você tenha também serviço completo. Vai fazer o check-in, vai resolver tudo para você e, claro, preços sempre muito bons. Antiga B2Fly, como eu falei, né? Um abraço pra Vini, que é torcedor do Vitória. Tem mais torcedor do Vitória, tá? Um abraço pra André também, da Luz Telecom. A gente, inclusive, fez a transmissão no formato diferente. A gente fez 2 horas antes da gente entrar no Barradão. Se você gostou ou se você puder voltar pra assistir a transmissão, pra dar o feedback, a gente agradece. Vinícius e Thiago Trindade começaram 4 horas antes e faltando 2 horas pro jogo. Aí a gente entra do Barradão. A ideia é que a gente faça isso mais vezes, graças a Uzi Telecom, Wi-Fi do Leão. Tamo junto, André. Plano mensal, não só André, toda a galera que tá colada junto com a gente. Cupom CANTO50, R$ 34,50 por mês. Você não compromete o limite do seu cartão de crédito quando você paga R$ 34,50 por mês, tá? Se você quiser pagar mais barato, o QR Code tá aqui agora. O site é www.wifidoleão.com.br. Se você quer pagar o anual, aí você de fato já vai comprometer o limite do cartão, porém 10 vezes de R$ 29,90. Um membro aqui do canto, inclusive André, tava comentando que faltando, sei lá, 5 minutos pro jogo começar, ele tava ouvindo a gente no canto, falou que a internet tava sensacional, ele tava no Barradão, ele tava na cadeira. Então ele tava ouvindo a gente e vendo o jogo. Então o Wi-Fi do Leão tá batendo muito certo, meus amigos. Um abraço aí pra todos os parceiros do Canto Rubro-Negro neste belo domingo, neste maravilhoso domingo, neste espetacular domingo. Vamos lá? Vou reagir à coletiva de Jair Ventura. Quando a galera no chat da transmissão não reclama, eu entendo que a coletiva foi boa. Geralmente a galera no chat apita, ele falou isso, ele falou aquilo, e a galera já fica retada, eu já olho, Jair Ventura falou alguma besteira, ou a galera já tá retada por algum motivo que eu não sei qual é. A galera falou bem, então vamos ver agora tudo sobre a coletiva de Jair Ventura agora na sua tela, 1, 2, 3 e play. Boa noite, professor, parabéns pelo resultado. Eu gostaria que você falasse sobre mais essa vitória aqui no Barradão, segunda vitória consecutiva aqui dentro de casa. E também gostaria que explicasse o que está acontecendo com o Claudinho nesse ano. A gente viu que ele está lesionado, qual a lesão que ele tem, existe algum prazo, por exemplo, para ele retornar? É uma questão de opção técnica? Boa noite. Boa noite. Vou começar pela última. O Claudinho, ele chegou a jogar comigo quando eu cheguei no ano passado. O jogo, acho que ele está Vasco, né? Depois de lá ele se lesionou.
E vem sentindo. Ainda não está nem treinando com o grupo há muito tempo, né? Eu estou 7 meses, então são praticamente 7 meses. Foi logo no início que eu cheguei. E se recuperando, ainda não tem condições, né? Meu Deus, ainda não tem previsão de Claudinho, velho. E eu falei aqui pra vocês, né, que a galera viu ele treinando e tal, mas que ele não tava treinando ainda e que a gente não teria ele contra o Piauí, meu Deus. E qual foi a outra? Acho que é importante, uma vitória que nos deixa na primeira parte da tabela, uma vitória sobre o vice-líder da competição. E assim como eu falei no último jogo, né, do time todo respeito a Juazeirense, agora todo respeito a São Paulo cabia mais, né? Teve a chance do Kaiser ali que tropeçou com o Ramon, teve a chapada do René, teve uma que o Zé entrou cara a cara, estou para fora. Vou ficar falando inúmeras chances aqui que nós tivemos, né? Então a gente pegou um time, Eric na trave, obrigado. A gente pegou um time que era o 6º em posse de bola e o nosso objetivo foi a gente tirar esse conforto deles com a bola. E você vê que no primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola, né? Eles começaram um pouquinho melhor que a gente, tiveram uma oportunidade de cruzamento, né? Um time que é muito talhado a isso, em fazer superioridade do lado e cruzar, muito pelo Caleri, para mim que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, que ele não jogou, e eles continuaram insistindo nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, conseguimos ter a bola, e mesmo antes de falar da expulsão, o Vitória já era melhor. O Vitória era melhor com 11 contra 11, e aí quando a gente... No segundo tempo. Teve um a menos, eles tiveram um a menos, a gente conseguiu pressionar ainda mais, pressionar, já que a gente tinha superioridade numérica, e aí foi uma vitória. Eu estou aqui há 32, 33 jogos, eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé, né? Uma vitória tranquila, absoluta, e onde o placar ficou barato. A gente poderia ter saído com um placar ainda mais elástico, acho que as imagens estão aí quando a gente falar, mas o que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tabela. Vamos lá, eu vi isso acabando viralizando e repercutindo muito, né? Mais uma das polêmicas vazias da internet brasileira, porque eu não concordo com um ponto aqui que ele falou, tá? Mas no que ele falou com relação a cabia mais, e é isso que tá viralizando, é verdade. O São Paulo, pra mim, foi melhor no primeiro tempo, e eu não concordo com o Jair Ventura quando ele reduz eles começaram melhor. Não, eles foram melhores no primeiro tempo todo e a gente foi eficiente na bola parada. Lucas Arcanjo fez uma defesa logo no começo no chute de Arthur. Lucas Arcanjo fez uma boa defesa no chute cruzado, e aquela bola que Arthur bate cruzado que Daronco dá tiro de meta, Lucas Arcanjo vibra. Se você vê na câmera de trás, a bola resvala no pé de Lucas Arcanjo. Então, não só pelas chances criadas, mas o São Paulo no primeiro tempo encaixotou o Vitória. O Vitória teve sim dificuldade de sair, muita dificuldade de sair inclusive, e a gente não conseguiu produzir. Mas pelo segundo tempo, aí eu concordo com ele. A partir disso, eu concordo com ele com absolutamente tudo. O Vitória já volta no 11 contra 11 pressionando melhor. A gente inclusive fala na transmissão que o Vitória já finaliza com 1 minuto no segundo tempo, coisa que não tinha conseguido fazer no primeiro. E depois, com a expulsão, aí ficou barato. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Isso é verdade e eu não entendo. Na verdade é porque a internet vive disso, né? Mas eu entendo que a internet vive disso, mas não tem nenhum sentido repercutir isso daqui. Eu vi também torcedores de São Paulo muito irritados. Aí, ó, o time sabe cruzar na área. Pô, mas é dinâmica treinada. Cruzamento ganha jogo, cruzamento ganha campeonato. A questão não é só o cruzamento. A questão é como você faz e quantas vezes você faz e se você é eficiente nisso. São Paulo teve boas chances. Eu tenho um ótimo goleiro, um excelente goleiro, um grande goleiro, que garantiu que o Vitória fosse vir pro intervalo. Depois, no segundo tempo, o Vitória já volta melhor no 11 contra 11. E aí, de fato, depois da expulsão, a gente poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, poderia ter feito 2 antes, tá? E de fato o Vitória poderia ter goleado São Paulo. E aí, o Vitória, quando foi melhor do que o São Paulo, teve muito mais volume, muito mais chance, muito mais eficiência do que o São Paulo teve. A questão aqui foi no 11 contra 11 versus no 11 contra 10. Mas, de um modo geral, isso aí tá viralizando. Eu não sei porquê. Na verdade, sei, né? Desculpa ser repetitivo. É porque a internet precisa disso. Mas ele foi certíssimo, à exceção da redução que ele fez aqui no primeiro tempo. Eu não acho que foi só o começo, não. Pra mim, o São Paulo foi o melhor durante 30 a 35 minutos do primeiro tempo. Jair, boa noite. Ainda falando sobre esse fato do torcedor ter gritado olé, tá descendo ali, o torcedor até falou pra mim: quem imaginaria que um dia o Vitória colocaria o São Paulo na roda, né? E uma vitória importante, uma atmosfera importante. O Barradão é um estádio que sim ganha jogo. Aí eu quero saber de você, né, como é que você analisa esse fator Barradão para o campeonato do Vitória, tendo em vista que fora de casa o Vitória ainda está tentando conquistar os seus resultados,
mas qual a importância do Barradão para alcançar as pretensões do Vitória na competição? Olha, a gente vem batendo na tecla de melhorar esse ano. Eu acho que já estamos bem melhor do que o ano passado. Chegamos à marca de 10 jogos agora e 4 vitórias. Nós tínhamos o ano passado, como eu falei, 24, né? 24 jogos e 4 vitórias. Então, eu errei a matemática na última, agora 14, né, Antônio? É bom de matemática. Né? Você é meu auxiliar, né? Tem que me ajudar, a gente tem defeitos. Então, 14 agora? 14. Então, a gente está bem melhor, mas temos que melhorar fora. A gente está o mesmo rendimento do ano passado fora, e se a gente quer almejar coisas grandes, passa também para a gente ser forte fora do Barradão. Eu acho que no último jogo fora, caminhava pelo um jogo melhor, uma vitória, pelo nosso desempenho, e acabou tendo a expulsão, e a gente ainda consegue um placar, uma vitória com um jogador a menos, né? Imagina como eu seria questionado hoje se o São Paulo tivesse força de empatar, mesmo com o jogador. A gente, infelizmente, irmão, passou por isso. A gente sabe o que é ter um a mais e passar aperto. A gente sabe. Graças a Deus isso acabou. Menos jogando fora. Mas a Chape, mas não sei o quê. Meu tom de voz mudou de lembrar disso aí. Meu Deus do céu, velho. Você joga fora. E eu falei isso na outra coletiva. Passou. Alegria. Passei. Vitória ganhou, bora. Fechamos o levantamento do ano passado dos times que jogaram fora, tirando o Flamengo e o Palmeiras, a média foi de 23%, mais ou menos. Então, assim, é todo mundo que sofre. Só que a gente quer coisas grandes e é aquela coisa dos pais, né? Quando você fala, não, mas meu amigo faz isso. Aí teu pai fala, o problema é dele, você não pode, você tem que tirar 10. E a gente quer melhorar. A gente não tá feliz com o nosso rendimento fora, a gente quer aumentar. Mas agora, respondendo a sua pergunta, antes de responder, eu falei da situação fora, a gente não pode perder a força do Barradão. Porque caso a gente não consiga melhorar fora, a gente não pode deixar de ser o que nós somos aqui. Então, feliz por a nossa torcida ter comparecido e a gente dar essa vitória para eles. Isso não é uma corneta à torcida, parabéns aos 18 mil, tá? É mais um questionamento para debate. Por que só deu 18? Sábado de tarde, mas por que só deu 18? De verdade, para o parâmetro nosso hoje no Barradão, 18 mil é pouco. Para mim, deveria ter de 23 a 25. Queria entender o que aconteceu, por que a galera não foi. Curiosidade mesmo. Sim, no aproveitamento aqui dentro de casa, então, importantíssimo. Com certeza nós somos um dos melhores mandantes. E dos visitantes, a gente estava em quê? A gente nem era um dos piores, né? A gente 16º, né? Não é, no ódio que está longe de ser bom, mas a gente quer melhorar com certeza para a gente alcançar voos grandes. Jair, boa noite. Marcos Guedes aqui do Resenha do Leão. Parabéns pela vitória. No primeiro tempo, o Vitória teve muita dificuldade para sair ali de trás. E percebia-se que você, inclusive, até tentou em algum momento ali colocar o Ramon jogando até por dentro. Um momento ali, o Ramon foi pelo meio, o Luan Cândido veio aqui para a lateral esquerda. E queria saber o que foi que você fez no vestiário ali para mudar essa realidade. O Vitória voltou melhor no segundo tempo, tocando mais a bola. E queria que você falasse sobre a atuação de Tárzia também. Olha, o Tárzia entrou na situação do Mateuzinho e cansaço. Eu entendo que toda vez que tirar o Mateuzinho a gente vai ser questionado, ele é um ídolo, mas ídolo também cansa. O ídolo jogou a Copa do Nordeste, ídolo tem que a gente joga a cada 3 dias, a gente faz jogos. Então o desgaste é muito grande. O Kaique já saiu sentindo hoje a patela, então daqui a pouco, se eu não preservar esses atletas, a gente já tem um DM lotado, vai ficar mais cheio ainda. Então vão ter que entender que quando a gente tira jogadores é para... Mas ninguém questionou a saída de Mateuzinho não, professor. Isso às vezes ele se defende mais sem necessidade, mas Marcos não questionou a saída de Mateuzinho, ninguém questionou a saída de Mateuzinho. Eu não vi uma pessoa reclamando que o Mateuzinho saiu, pô. Todo mundo viu que o Mateuzinho tava esgotado, velho. Sabe? Não tem necessidade desse excesso de defesa a si mesmo, não, pô. Ninguém questionou isso, velho. Em momento nenhum, tá? Nem no chat do canto. Não vi a torcida falando no Instagram, não vi a torcida falando no Twitter. E olha que eu não vi a torcida falando no Instagram e no Twitter. Imagine, eu não vi a torcida do Vitória falando nada no Instagram e no Twitter sobre o Matheus. Imagine. E aí não tem necessidade, pô. Esperá-los, né? O Tárzia entra ali numa situação, já que o Matheus estava cansado, a gente botar ele mais uma perna fresca, pra gente ter mais força ali. E sobre a situação do jogo, eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu acho que o início do primeiro tempo eles estavam melhor, mas depois a gente tomou conta do primeiro tempo também. Eu acho que a gente teve um momento de controle de 15 minutos com a bola, de fato.
rodando de um lado pro outro, mas sem conseguir achar espaço, controlando o jogo morno, Vitória não fazia nada, São Paulo também não. Se ele acha que isso é melhorar, tudo bem, é o direito dele, é a forma dele ver. Eu acho que a gente conseguiu controlar melhor a posse, mas melhor no jogo, volume, último terço, pra mim não. Eu não vejo que o ajuste foi só no segundo, não. Tanto que a gente termina o primeiro tempo 60% de posse. No final do jogo eles até terminaram mais. A gente consegue fazer uns ajustes ali, alguns encaixes nossos não estavam, e essa situação que você viu foi bem observado, que eles começaram a encaixar praticamente individual. Então a gente rodou o homem da amplitude, que era o Ramon, trouxe para dentro e liberou o Luan um pouquinho mais. E aí a gente conseguiu ter um pouquinho mais. Não é a melhor versão do Ramon jogar no meio espaço, mas pelo encaixe bem feito do nosso adversário, a gente criou essa alternativa ali dentro mesmo, e dentro do primeiro tempo acho que a gente melhorou. O início foi melhor deles, mas no decorrer do primeiro tempo achei que a gente foi melhor, e depois praticamente só uma equipe jogou. Volto a repetir, acho que ficou barato, por tantas chances que a gente criou, poderia ter sido um placar mais elástico a vitória de hoje. Jair, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela vitória de hoje. Eu queria te fazer essa pergunta desde o jogo lá em Chapecó contra o Chapecoense, naquele empate. Mas ainda dá para fazer essa pergunta hoje por conta do recorte. Pergunta retrô. É um retrô, mas é que ainda cabe para hoje. Mas assim, desde o jogo contra o Chapecoense, que eu venho debatendo com torcedores, com a bancada do Arena BNews, sobre o Vitória ter essa obrigação, entre aspas, de vencer esses 12 pontos que estavam em jogo aqui no Barradão. 6 pela Copa do Nordeste, 6 pelo Brasileiro. Você concorda com esse argumento do Vitória ter que ganhar, a obrigação de vencer em casa, principalmente por ter só 2 pontos no Brasileiro jogando fora de casa? Você concorda com esse argumento? E se sim, como é que você encara esses 2 próximos jogos do Vitória na Copa do Nordeste, que já pode valer classificação para a próxima fase, e diante do Corinthians, que provavelmente você não vai ter o Kaká na zaga? Primeiro vamos jogo a jogo, como a gente sempre fez, vamos falar do próximo jogo. Eu acho que quem trabalha no Vitória tem a obrigação de vencer todos. Tem que vencer todos, a obrigatoriedade é sempre, a pressão é sempre, é inerente à profissão. Só que a gente trabalha jogo a jogo, agora já pensar no outro jogo. Estou aqui há 7 meses, 32, 33 jogos, e nunca falei do segundo jogo consecutivo, muito mais de metas de 15, 12, 16, 18, 31, 2. Vale sempre o próximo jogo. Então hoje é só comemorar a vitória sobre o vice-líder, né? Time extremamente qualificado, campeão do mundo, uma equipe muito forte, né? O Ferreirinha num grande momento, e a gente consegue uma vitória maiúscula, né? Tendo um controle da partida, e a primeira vez, volta a repetir, olhar, né? Acho que é para nossa torcida hoje saiu daqui mais tranquilo. Então vamos pensar primeiro no hoje, até meia-noite, e aí depois a gente já pensa no outro. E o Corinthians eu nem só consigo pensar no próximo adversário, né? Que é o próximo, não daqui a 2, 3 jogos, mini metas, micro, macro, de quanto vai, faz aqui, calcula, vem, fórmula, não. Eu não trabalho assim, tenho amigos treinadores, já contei essa história aqui, que trabalham, né? Aí tantos jogos tem que fazer tantos pontos, Aí eu lembro que eu fui no vestiário deles, que eu fui jogar, e eles... Mesma história, professor. Eles estavam jogando fora, a gente usou o vestiário dele, né? Eu conheço o treinador. Falei, porra, tinha uma meta lá que você tinha, ela estava desenhada, e daqui a pouco ela apagou. Ele, porra, eu comecei a perder tudo e me fudeu, porque eu estava pensando que ia fazer tanto, eu estava em X, e ele ia apagar, senão vai me quebrar. Então assim, eu vou jogo a jogo. Cada jogo eu vou sair rouco, cada jogo é uma final de Copa do Mundo, cada jogo a gente vai com aquilo que a gente tem de melhor, porque a pressão que você falou é sempre do Vitória em todos os jogos, como era da Chapecoense, né? Ficou todo mundo chateado com o empate lá menos com a menos, e se perde hoje também, se empata também, se não classifica também, e assim é a nossa vida. Então vamos jogo a jogo, fazendo o nosso melhor, e que com esse nosso melhor a gente possa conseguir levar o Vitória o mais longe possível dentro da tabela, lembrando que hoje a gente está na primeira parte da tabela. Jair, boa noite. Thiago Tolentino, Bahia Notícias, Rádio Antena 1 Salvador. Queria falar um pouquinho hoje sobre o Ramon, né? Você citou ali aqui anteriormente, falou sobre ele também no jogo contra o Mirassol, do profissionalismo dele, mesmo jogando com o Veroz, um jogador que por muitas vezes foi criticado, que vem fazendo boas partidas, principalmente chegando no último terço ali. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele. Ele teve uma situação ali com o Renato Kaiser que acabaram se desentendendo, mas ele foi coroado com um gol, né? E, enfim, também falar sobre esse gol, né? Jogada de videogame. Um lindo gol, né? Um gol de construção, de bola de pé em pé, triangulação, né? A gente fala muito da bola parada, transição, jogar por uma bola. Acho que foi um gol de almanaque, né? Para quem gosta de futebol, entende, vê que o Vitória não é uma equipe de uma nota só. A gente tiver que jogar, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com bola longa, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com transição, a gente vai jogar. Verdade, mas ele tá se defendendo aí também, mas ele tá certo. O que importa é a gente conseguir as vitórias e a gente conseguir levar o Vitória o mais longe possível. Então, quando quiser ver uma jogada bonita, né? Ficou bonito. Você viu? Já viu, né?
Você já viu a jogada do segundo gol? Ah, gostou? Legal, né? Fazer mais vezes, né? Fazer mais vezes é bom. Foi bonito, né? E eu vou ter que pagar 1.000 pro Ramon, porque eu falei, se ele fizesse o gol, foi você. Vixe. Que dá 1.000 no Pix pra ele, vou te pagar, Ramon. Vou pagar. Merece. Jair, boa noite. Thiago. Aí, viu? Eu ainda pedi pra comprar ele. E ele ainda quer me cobrar R$1.000. Mas Jair Ventura meteu eu pedi pra comprar ele. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Vou pegar o gancho do Thiago. Gente, o Renato Gaúcho deu um carro, pô, R$1.000. Vai fazer falta, mas eu R$1.000, pô. O Renato pode dar um carro, eu não posso. Eu dou 1.000. Vou pegar o gancho aqui do colega. Hoje você veio com uma proposta ali de 3 volantes e com o Kaique Gonçalves nessa proposta. Um atleta que em alguns momentos acabou não tendo tanto espaço com você, mas foi bem contra a Chape. Hoje foi eleito ali no intervalo no Canto Rubro Negro como o melhor em campo. Legal. Arcanjo foi o melhor em campo e Kaique de linha foi o melhor de fato no primeiro tempo. Foi muito bem. E eu queria que você falasse sobre esse trabalho, né, de resgatar Ele falou o quê? campo. Legal. E eu queria que você falasse sobre esse trabalho, né, de resgatar a confiança do Kaique Gonçalves. Legal, Thiago. Realmente quando ele trouxe, ele não estava ainda naquele Kaique que nós vimos no Juventude. Ele estava sentindo um pouco de incômodo, esse incômodo que tirou ele do jogo hoje, de uma tendinite patelar. E acabou que eu acho que esse refresco que nós demos para ele, né, por ele não ter engrenado como a gente queria, ele acabou refrescando e vindo com a perna fresca. E para mim foi o melhor jogo dele desde que a gente chegou aqui do jogo da Chape. Ele fez Foi. Verdade. Excelente jogo. Ele, Zé, Ronald, os 3 foram muito bem. E a nossa situação foi que, pelo peso do adversário, pela qualidade do corredor central dele de triangulações, aproximações e o maior número de gols pelo corredor central, a gente voltou para jogar com 3 volantes, para a gente proteger mais o nosso funil, que a gente vinha sofrendo muitos gols, a gente vinha sofrendo muitos chutes de fora da área. Então a ideia do Kaique foi para isso. Então, enquanto ele aguentou, ele fez... Engraçado, né? Jair Ventura, isso não é crítica não, tá? Mas ele realmente, admite situações posteriormente. Isso não é crítica, tá? É interessante pra gente passar a ler isso também nas atuais e ver como vai ser nas próximas. No Repelé eu falei que o CRB acabou finalizando muito, que os 2 volantes por característica saltam muito, etc, etc. Ele falou que, mas chegaram mais de finalização de média distância, tipo, meio que tirando de tempo, né? Passam uns 15 dias ele fala, eu voltei pro 3 volantes porque o São Paulo atacava muito por ali, porque a gente tava sofrendo muita finalização de fora. Então ele sabe, ele só não fala inicialmente na coletiva pós-jogo. Mas 2, 3, 4 coletivas depois ele fala, não, porque naquele momento que ele Paulo Roberto no passado, tirei o menino, acabou sentindo desgaste e tal contra o Corinthians, e agora desse ano ele falou, não, o menino não foi bem, tirei no intervalo. Ou seja, ele acaba admitindo posteriormente as coisas. Tô de olho, velho. Um bom jogo e nos ajudou essa vitória importante. Fico feliz dele estar resgatando o melhor futebol e espero que a gente não perca ele também por lesão, mais uma, né? Espero que a gente não perca esse jogador, que é o nosso 5 hoje, né? A gente tem só ele de 5, a gente acabou botando o Zé, que é mais um 8 ali, com a expulsão pra gente ter mais esse jogo vertical. O Zé participa do gol, o Zé pisa na área para fazer o gol, né? Um jogador que também a gente ganha muito com bola aérea, ele é maior que todos os meus zagueiros. Então é um volante muito interessante por características. A gente ganha em bola aérea, a gente ganha em passada larga, o cara que pisa na área. Ele poderia ter feito o gol, mas participou do segundo gol também, que foi importante. A gente está ganhando jogadores, já que a gente tem perdido bastante jogadores. E quando as coisas vão bem, a gente esquece que a gente perdeu o Dudu, né? O Dudu no seu melhor momento no Vitória, na carreira, fazendo gols, sem tomar cartão, com a cabeça no lugar, acabou tendo uma lesão seríssima, mas ele vai ter uma recuperação boa e se Deus quiser, tem muita coisa para ele viver aqui dentro do Vitória e no futebol também. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pelo resultado. Na última partida, eu te fiz uma pergunta sobre a importância da confiança que o Vitória adquiriu, aquela goleada contra o Juazeirense, e a gente percebe essa construção da confiança. Hoje o Vitória faz um gol com bola parada ofensiva, que já tinha um tempo que não acontecia, fez um gol com aquela jogada linda que você ressaltou agora no segundo gol, e teve baliza 0, que também já havia um tempo que o Vitória não tomava gols, né? Qual a importância de ter escalado o time titular na última quarta-feira para adquirir essa confiança e quebrar, entre aspas, esses mini tabus que aconteceram, né, da bola parada, da baliza 0, e aproveitando o gancho de time principal, time titular, time reserva, na próxima quarta-feira o torcedor pode esperar
um time que você poupe jogadores, vamos dizer assim, para essa partida? Tem algumas figuras que o torcedor gostaria de ver, que pelo menos no canal, questiona bastante, como Almará, Zé Breno, que já há um tempo, no caso do Zé, né, não aparece no time titular. Queria que você respondesse sobre a importância da confiança adquirida no jogo de quarta-feira para o resultado de hoje, e sobre essa próxima partida você pode nos informar da sua ideia em relação a poupar ou utilizar jogadores da base. Olha, vencer acho que é muito importante para ganhar confiança, com uma goleada melhor ainda. Acabamos tomando um gol no último jogo, a gente gosta de baliza zero, como você falou, hoje a gente fez, Arcanjo fez grandes defesas, o São Paulo também teve chance, fez grandes defesas. Né? Muito feliz com a recuperação do Arcanjo também, que seria mais um dentro do DM. Sobre o próximo jogo, a gente ainda vai analisar. A gente fez a situação, eu volto a repetir, naquele momento era o planejamento a gente poupar aqueles jogadores, não era perder, mas era poupar pela sequência que nós tínhamos. Então vamos avaliar os indicadores físicos junto com a fisiologia, e aqueles atletas que estiverem bem, por exemplo, o Kaiser não foi em um, o Mateuzinho foi em outro. Então aqueles que estiverem, né, com alguns indicadores de ligado setinha vermelha, quando a gente fala, a gente vai ter que segurar para não correr risco, tipo o Kaique, provavelmente vai estar fora. Então aqueles que acabarem inteiro, de repente a gente vai, porque a gente precisa classificar. A gente estava em primeiro, só que foi quem ganhou? O Asa, né? O Asa ganhou 2-0. O Asa ganhou e acabou passando a gente por 1 ponto. Então a gente quer decidir em casa para a gente não ter que ir para essa fase de mata-mata, ter que decidir fora, a gente não vai abdicar. Mas também a gente nunca escondeu que a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tem o Corinthians, treinador novo, que a gente sabe como é que é. Já conseguiu uma vitória na estreia do Diniz, um excelente treinador, mas se eu começar a falar, eu tô sendo incoerente falando do Corinthians. Vamos voltar aqui para o nosso próximo jogo que a gente tem. Dentro do que for possível, na força máxima, a gente vai. E sobre os meninos da base, pode ser que sim, pode ser que não. Alguns dos meninos da base, como eu falei, eles vão ter que ser vistos mais vezes pelo que eles apresentam dentro do dia a dia, estão todos treinando comigo. E a gente, com certeza, é um rótulo que eu tenho nos clubes que eu passo, lançar jovens. É falar do Botafogo. Né? Foi assim, já desde o Botafogo, onde a gente lança o Matheus Fernandes, 17 anos, titular comigo. Meu Deus, titular comigo na Libertadores. Comigo jogando uma Libertadores. Né? Rodrigo. Meu Deus. No outro ano, 16 anos, titular jogando Libertadores. Gustavo vendido, Marcelo Benevenuto, Igor Rabelo, enfim, um monte de jovens. Edenilson aqui, a gente acabou lançando também, então se a gente entender que os caras estão prontos, ou quando vocês verem a ausência de alguns, é só entender que de repente eles não corresponderam naquele momento como a gente queria, mas nada impeça que eles possam ser excelentes jogadores, e também a concorrência vale muito do que eles têm de concorrência, né? Por exemplo, se você tem um 9 na base, né, porque ele é bom pra caramba, mas tu tem 2 9s, um brigando já com o outro, já fica um pouquinho. Aí de repente você tem uma série de lesões, tem um moleque lá que é promissor e acaba tendo a oportunidade e abraçando. Você vê o Edenilson hoje, faz tranquilamente lateral, zagueiro e volante. Então, assim, ele vai estar brigando ali porque o Cauã, né, que era o menino que estaria na frente por ser essa joia, machucou no primeiro jogo do Campeonato Baiano. De repente, se ele tivesse a sequência que o Edenilson teve, ele estaria na frente dele, mas a vida... Pô, ele literalmente disse que tem mais expectativa em Cauã do que tinha Edenilson, pô. De vez em quando pra eles é cruel por uma lesão. Achei maldade, achei que ele falou de maldade não, gente, mas claramente, pô, se o Cauã tivesse sequência, era capaz de estar na frente de Edenilson, ou seja, ele confia muito em Cauã. Vamos analisar assim. Ele vai ter que começar do zero. Eu não tenho mais tempo de fazer laboratório como a gente fez no Campeonato Baiano, porque agora é fase, a gente precisa classificar, então vai ter que ser dentro de mostrar nos treinos no dia a dia, de estar pedindo passagem, que a gente, como comissão, a gente está sempre vendo isso. Então, aqueles que fizerem isso vão jogar mais, os que não fizerem vão jogar menos. Boa noite, Jair. Cauã Trindade, do portal VarelaNet. O Vitória hoje fez uma partida muito boa, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, talvez até com a questão da expulsão e muito do fator de estar jogando em casa. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação do Vitória para o que precisa melhorar, independente do resultado de hoje, mas o que ainda precisa melhorar para garantir a continuidade do elenco. Cara, lógico que tem muitas coisas para melhorar, mas, porra, eu já tive ali desse lado aqui, sabe, aqui do lado, dois quadradinhos para lá, tem um vestiário. A gente ganha do vice-líder aqui, 2-0, tendo inúmeras chances. Eu chego aqui e falo um monte de coisa que tem que melhorar. Então aí só entra a gestão, né? Seria
pouco inteligente da minha parte vir aqui falar alguma coisa negativa numa vitória tão maiúscula, com um time tão grande, um vice-líder. Então, lógico que vai ter sempre coisas para melhorar, mas eu vou tratar internamente, vou dar parabéns, vou pagar Pix e estamos na primeira parte da tabela. Hoje eu não vou falar sobre defeitos numa vitória de 2-0, meu irmão. Imagina, depois eu vou ler, só tá falando coisas melhorar e tanta coisa boa pra gente elogiar. Hoje vão ficar com 2-0, baliza 0, primeira parte da tabela e vitória em cima do vice-líder. Na transmissão, Jair, a gente falou da artilharia compartilhada no Vitória no Campeonato Brasileiro. Tem 4 jogadores com 2 gols cada. Isso é circunstancial? Às vezes acontece de um time, aliás, isso é até recorrente, você ter aquele cara que é fazedor de gols e tudo mais. É circunstancial ou mostra a coletividade do grupo? Boa pergunta. Acho que eu já tive de tudo. Eu lembro que a gente classificou o Goiás para uma Sul-Americana, na época a gente tinha a menor folha da Série A, e tivemos o Pedro Raul como vice-artilheiro da Série A. Então vai ter esse momento. Já tive também outros trabalhos bem realizados, como no esporte, onde a gente consegue uma arrancada também, a permanência na Série A, onde diversos atletas foram importantes. Acho que aqui é a mesma coisa. Acho que tira um pouco do peso dos 9, né? Que a gente tem aquela cobrança dos caras fazer os gols. O Ramon a gente cobrava muito, porque é uma situação de sistema que a gente está fazendo, a gente dá mais liberdade para ele, então para ele estar chegando. Como a gente fez com o Cáceres o ano passado, né? Como a gente segura mais um volante, a gente solta os 2 laterais simultâneos, eles pisam mais na área. O Cáceres fez gol pra caramba antes de ir embora, e o Ramon está tendo oportunidades e ainda mais, ele está tendo muitas assistências, né? Ele tá sendo mais frio no terço final, está tendo mais tranquilidade, por isso está numa crescente tão grande. Então, para mim, isso aí indifere, é um dado, mas se puder o meu 9 fazer 20, 30 gols e os demais fazendo, quanto mais lá ele, bola na rede, é melhor, né, mano? Fechou? Já último. Deixa eu te falar. Primeiro, o Nathan Mendes também foi destacado lá na transmissão legal, né? Do canal do PH, também do Arena, também foi destacado o Nathan Mendes. Mas eu queria botar 2 pontos. Primeiro, que quando a gente faz as possíveis escalações, a gente tem definido geralmente o Mateuzinho jogando no meio, o Eric, Kaiser, mas do lado esquerdo a gente ainda fica com alguma dúvida. Se vai Tárzia, se vai o Canta La Pedra, essa indefinição ainda. Pelo lado esquerdo, queria que você falasse sobre isso e também sobre essa jogada hoje da falta. Foi uma jogada ensaiada ou foi um acaso esse lance aí do Ramon cobrando falta? Acho que foi Kaique, foi Natan que cabeceou e é porque de lado de cima não dá para ver quase nada. Eu ainda mais que sou cego. E aí chega lá, o Kaká faz o gol. Eu queria saber sobre esses 2 pontos. Olha, primeiro, vamos falar da falta. Não foi jogada ensaiada. Se fosse jogada ensaiada, eu tinha que dar um dia de folga para os caras. Então não foi, já estava indo lá cobrar. Nem adianta me cobrar. Não foi jogada ensaiada. E você observou muito bem. Sobre você não ver tantos atletas ou ver, vai muito do que eles representam. Então, assim, a gente entendeu que no momento os 2 não seguraram a posição, de repente se estivessem bem, os 2, um ou outro bem, a gente de repente não voltaria para a situação dos 3 volantes, né? Então a gente entendeu que para a gente proteger um pouquinho mais e dar liberdade para Mateuzinho, dar liberdade para o Eric, que está jogando o Eric, né, velho? O Eric está jogando demais, terminando o jogo inteiro, a gente acabou com uma mexida ainda, e ele está decisivo e não cansa, e volta e marca, e os números físicos dele, da fisiologia, absurdo. Cada jogo ele se supera em termos físicos. Então, assim, chegou a ser um lateral com a gente ano passado, lembra? Quando a gente jogava. Então, muito feliz, cara. Também para um jogador que a gente brigou muito. O Fábio acreditou na compra dele também. Compramos de um time que é o São Paulo, que não é fácil, foi um investimento alto. E hoje ele é o Beirada com maior participação em números de gols, né? Tem jogando muito, o Eric. Absurdo que ele está jogando aí. Então, você identificou bem o porquê das mudanças. Se o cara tá bem pra caramba, a gente não tira. Se a gente entende que eles estão oscilando, né? Mas a camisa tá lá. Quem pegar e segurar em qualquer posição, a gente vai botar sempre o que a gente tem, que são os melhores pra jogar, beleza? Fechou? Fechou. É isso, meus amigos. React, coletiva Jair Ventura. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Tamo junto. Tem pós-jogo hoje com o Paulo. Não sei o horário, eu vou falar com ele pós-jogo com o Paulo. Tamo junto, galera. É nóis. Como é bom Vitória ganhar. Um abraço. Deixa aí seu comentário do que você quiser. Nossa transmissão de Vitória é Corinthians ou é Piauí. Não sei o que eu vou colocar aqui não. Mas já ativa a notificação. Tamo junto. Valeu. Fui um excelente, maravilhoso domingo a todos. Valeu.